Olá, amados, graça e paz. Deus, Ele faz, a palavra nos diz que Ele faz numa casa da qual ninguém pode questionar por que faz assim. A graça lhe dá a liberdade para fazer como quer, e Ele diz assim que numa casa Ele faz vasos de ouro e de prata para fins mais honrosos, e assim como faz barros de madeira e de barro para fins desonrosos. E ninguém pode contender com ele porque faz assim. Ele tudo opera e executa segundo ele quer. O Filho revela a quem o quer. Quando se busca sabedoria em Deus, ele concede liberadamente. Assim como ele nos atrai até o Espírito de Cristo, nos enviando o Espírito, da qual sabemos que ali os discípulos seriam feitos apóstolos. Jesus lhes soprou os Espíritos para que começassem a ter entendimento das Escrituras, assim como ele disse que os batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mas realmente só estavam feitos apóstolos após passar pelo batismo de fogo, que foi quando eles creram. E quando receberam aquele batismo, foi como vasos honrosos, onde eram homens que realmente não tinham formação, eram pescadores, e pela palavra e autoridade da qual anunciavam, a sociedade sabia que se Deus não fosse com ele, não poderia ser feito aqueles sinais da qual eles diziam por muitas vezes quando estavam com pecadores: não tem ouro e prata, mas aquilo que eu tenho vos dou, onde eram salvos, libertos, curados, restaurados, do qual sabemos que a salvação se confessa de boca, mas tem que haver uma transformação do interior para fora. A purificação e santificação, um coração puro, reto, íntegro, sincero, temente, nervos do pescoço não de aço, mas com reverência diante daquele que tudo opera e executa. É uma constante, tem que ter reverência diante do Criador, tem que haver o temor, que é o princípio da sabedoria, e alcançar através daquele que nos concede o discernimento, discernimos os espíritos, examinamos a si mesmo, da qual examinamos as profecias, anunciamos segundo o grande profeta, porque ele diz: de agora em diante não haverá mais mestre entre vós, mas aquele que for o menor e estiver servindo aqui, ele é grande no reino dos céus. Assim como ele nos deu o exemplo da sua liderança, ele é aquele que fazia para que eles contemplassem e aprendessem com ele. Ele saía a orar, ao Pai, saía isolado, ele buscava o direcionamento do Pai, enquanto ali os discípulos lutavam para expulsar uma casta de demônios e não conseguiam, enquanto ele chegava e ele os expulsava, e os discípulos diziam: mestre, por que não conseguimos os expulsar? E Jesus dizia: certa castas de demônios, somente com jejum e oração, tem que haver uma busca, tem que ser reconhecido não por homens, mas sim ser reconhecido nas regiões celestiais. Lembrai-vos ali do sacerdote Cefas, que havia ali os seus filhos, que exorcitava os demônios em nome de Paulo, em nome de Jesus. E um dia, ali, quando eles encontram uma casta de demônio, eles não puderam o expulsar, porque os demônios questionaram: conheço Paulo, conheço Jesus, mas tu quem és? E acabaram tomando uma surra ali daqueles demônios que estavam possuídos naquele, que eles procuravam o expulsar. Porque temos que ter a autoridade do alto, né? A guerra
da nossa milícia não é terrena, não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra as regiões celestiais, o poder do ar, do qual temos a autorização daquele que já os venceu, e se ele está em nós, somos vencedores, somos conhecidos nas regiões celestiais. Ao poder e autoridade que ele nos outorga para pisar serpentes e escorpiões. Quando Elias estava ali para ser arrebatado em vida, da qual se condenou Jezabel, Eliseu pediu porção dobrada, e ele diz: dura coisa me pedistes, porque nada pode ser concedido através de homens, aquilo que é celestial e do alto. Tudo é concedido segundo aquele que distribui os dons e talentos pelas variedades de dons e ministérios. Mas se tu veres o que vai acontecer aqui, certamente lhe será concedido. Tem que ter a visão do alto, do terceiro pavilhão, da qual ele viu carruagem de fogo, ele foi concedido. E Jesus é aquele que enche a casa, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele é a imagem, a glória do Deus Altíssimo, ele é aquele que enche a casa, é aquele que nos capacita dia após dia, e a ele seja toda a honra e toda a glória. Assim como ele dizia, eu honro o meu Pai e vós o desonrais. Assim, de acordo com que Deus atribui a uns mais honra e os outros desonra, porque é necessário honrar o Filho assim como honramos o Pai, e muitos têm sido motivo de desonra porque buscam mais em homens do que no próprio Criador, e por isso são motivos de desonra. Assim nos diz o Senhor, que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.